Muito bem. Cessão de direitos hereditários. A cessão de direitos hereditários, gente, ela presume a aceitação. Eu só posso falar em cessão de direitos hereditários daquele herdeiro que aceita. Não existe a possibilidade de uma cessão de um renunciante. Então, presume-se que ele tem o direito hereditário, recebeu o direito hereditário, aceitou receber o direito hereditário e agora quer se desfazer desse direito hereditário. Então, essa cessão de direitos hereditários, a pessoa poderá fazer uma cessão gratuita, que corresponderia a uma doação do direito hereditário, ou poderá fazer uma cessão onerosa, e aí corresponderia, então, à venda do direito hereditário, certo? Mas sempre, primeiro, haverá aceitação. Com isso, tem que dizer que, primeiro, haverá uma transferência, uma transmissão, um fato gerador do falecido em favor dos herdeiros, e depois esse herdeiro cedendo o seu direito hereditário, e aí então nós teremos um segundo fato gerador, que também vai levar a uma segunda incidência tributária, certo? Então, a cessão de direitos hereditários necessariamente passa primeiro pela aceitação, tá? Como se faz uma cessão de direitos hereditários? O artigo 1793 do Código Civil fala que a cessão de direitos hereditários deverá ser feita por escritura pública, em tabelionato. Bom, novamente a mesma ideia da aceitação e da renúncia. Eu não posso ceder os direitos hereditários que eu não recebi ainda. Ou seja, eu não posso ceder futuros direitos hereditários de uma pessoa que ainda está viva. Eu não posso nem prometer ceder um direito hereditário de uma pessoa que está viva. Qualquer promessa nesse sentido, qualquer contratação nesse sentido é nula, não é nem anulável, é nula, o objeto é ilícito, que é a herança de pessoa viva, certo? Então, necessariamente, a cessão tem que ser feita após a morte. E da mesma forma que a aceitação e renúncia, eu só posso ceder os direitos hereditários até o momento da partilha. Porque depois da partilha, eu deixo de ter os direitos hereditários e passo a ser proprietário daqueles bens. Aí, como proprietário, eu posso doar ou vender os bens, tudo bem, posso fazer o que eu quiser, são meus, mas, enquanto não realizada a partilha, eu ainda não sei no que vai recair o meu quinhão, sobre quais bens vai recair o meu quinhão, então eu tenho um direito hereditário, um bem incorpóreo. E esse bem incorpóreo é que eu posso, então, doar ou vender, ceder gratuitamente ou ceder onerosamente. Então, eu faço por escritura pública, diz o 1793. Porém, além da escritura pública, é possível, sim, a cessão de direitos hereditários dentro do processo de inventário por termo particular, devidamente homologado pelo juiz. Alguns juízes têm alguns cuidados com relação a isso, pedem para as partes comparecerem pessoalmente no balcão do cartório, para assinarem pessoalmente, etc., mas por questões de cuidados. Na verdade, é um documento que vai para dentro do processo de inventário e dentro do processo de inventário ele será objeto de homologação, certo? Então, a cessão de direitos hereditários se faz por escritura pública ou pode ser feita por termo nos autos, devidamente homologado pelo juiz, certo? Quando eu faço essa cessão de direitos hereditários, eu estou cedendo os direitos hereditários que eu tenho naquele momento que eu assinei a cessão. Então, eu faço a cessão de direitos hereditários, mas a cessão vale para aqueles direitos que eu possuo naquele momento que eu fiz a cessão. E não para eventuais acréscimos posteriores que podem ocorrer dentro de uma sucessão. Numa sucessão, você pode ter um direito hereditário e esse direito hereditário ser aumentado no curso da partilha, no curso do inventário, no curso da ação, por conta da renúncia de outros herdeiros. Na medida que outros herdeiros vão renunciando, o seu quinhão vai sendo acrescido. Lógico, imagine a seguinte hipótese. O patrimônio do falecido é de 300 mil. São 3 herdeiros.
caberá 100 mil para cada um. Mas se um renunciar, então caberá 150 para cada um, certo? Para cada um dos dois que sobraram. Então, é possível que durante a ação de inventário, durante o processo até se chegar à partilha, o seu direito hereditário possa ser acrescido, possa ser aumentado. Mas quando você faz a cessão vale para aquilo que você tinha naquele momento que assinou a cessão. Então, naquele exemplo que eu dei, uma pessoa deixou 300 mil e 3 herdeiros. E aquele herdeiro, o herdeiro A, B e C. E o herdeiro A fez uma cessão de direitos hereditários, certo? Bom, o que ele tinha naquele momento? 100 mil. Então, o que ele cedeu? 100 mil. Aí, depois que ele fez a cessão, numa data posterior, o C renuncia. O C renunciando, o quinhão de 100 passa para 150. O que vale a cessão? Os 100. Os outros 50 passam a ser de A novamente, certo? E isso ocorre em duas figuras interessantes para a gente examinar, que é a figura da substituição sucessória e do direito de acrescer. A substituição sucessória, ela ocorre quando, em testamento, eu nomeio substitutos para os herdeiros que eu escolhi. Eu escolhi o João da Silva, mas eu tenho medo que o João da Silva não esteja vivo quando eu morrer, por exemplo, né, pré-morto, ou tenho medo que o João da Silva não queira a herança, simplesmente renuncie à herança minha quando eu morrer. Então, com esse receio, eu posso nomear substitutos. A lei me permite, em testamento, nomear substitutos para os herdeiros testamentários, certo? Então, eu digo, deixo para fulano de tal, deixo para o João da Silva. Se o João da Silva não quiser ou não puder receber, deixo para o Fernando, certo? Então, vejam só essa hipótese. O Fernando é substituto, já tinha um direito hereditário decorrente da legítima. Então, ele faz uma cessão daquele direito hereditário. Ora, depois que ele fez a cessão, o João renuncia. Este é o caso em que o acréscimo do substituto, quer dizer, aquela parte que caberia ao João e que agora ficou para Fernando por conta da substituição, essa parte que o Fernando recebeu após a cessão, após ter assinado a sua cessão, a cessão que ele fez para terceiros, essa parte não entra na cessão. E o cessionário não vai receber esse acréscimo. Esse acréscimo ficará com o Fernando. Se Fernando quiser novamente ceder, poderá fazer uma nova cessão vendendo aquele acréscimo. Mas o acréscimo posterior à realização da cessão não entra na cessão feita anteriormente. A mesma coisa ocorre com o direito de acrescer. O direito de acrescer funciona da seguinte maneira. São exemplos similares, mas o nome técnico é exatamente esse, direito de acrescer. Funciona da seguinte forma. Uma pessoa faz um testamento deixando um bem para 2 ou mais herdeiros sem definir a quota-parte de cada um, certo? Então, eu posso fazer uma disposição da seguinte maneira. Deixo 1/3 da casa da praia para A, 1/3 da casa da praia para B, 1/3 da casa da praia para C. Não é o caso. O direito de acrescer funciona quando eu não digo o percentual individual de cada um. O direito de acrescer funciona quando eu digo deixo a casa da praia para os meus sobrinhos A, B e C, sem definir a quota-parte de cada um, sem individualizar a quota-parte de cada um. Lógico que se os 3 receberem, cada um vai receber 1/3 da casa. Quanto a isso, nenhum problema. A diferença é que, se um deles renunciar, a parte do renunciante ficará para os demais. E esse é o chamado direito de acrescer. A parte do renunciante é acrescida aos demais. Isso não ocorre quando eu individualizo a quota. Quando eu digo 1/3 da casa para A, 1/3 da casa para B e 1/3 da casa para C, e o A renuncia, aquele 1/3 de A não vai para B e C. Aquele 1/3 de A volta para o espólio, ou fica no espólio, se quiserem. Então, quando eu individualizo a cota, a renúncia de um deles não acresce aos demais. A renúncia faz com que aquela parte do renunciante fique para o espólio e seja repartido entre os herdeiros legítimos.
Agora, quando eu não individualizo a cota, quando eu digo deixo a casa para A, B e C, aí que acontece o chamado direito de acrescer. Ou seja, simplesmente aquela parte do renunciante é acrescida aos demais. Ao invés de ficar a casa da praia para A, B e C, a casa da praia ficará para B e C. 100% da casa da praia dividida entre B e C. Então, essa é uma forma de acrescer também o quinhão, de aumentar o quinhão no curso do processo antes de realizada a partilha. Aí nós temos um outro exemplo em que o acréscimo não entra na cessão feita anteriormente. Então, se B ou C fizerem uma cessão de direitos hereditários a terceiros, certo? Simplesmente vendendo ou doando o seu direito hereditário, antes que A renunciasse, então, quando A renuncia, aquela parte acrescida de A não entra na cessão feita anteriormente. Compreendido esse raciocínio? Eu faço uma cessão, tem que ver o direito que eu tinha de herança naquele momento que eu assinei a cessão. E se depois dela houver acréscimos, então esses acréscimos não estão incorporados na cessão feita anteriormente. Dúvidas em relação a isso? Sim. Quando alguém faz a cessão, ele pode beneficiar só um ou tem que beneficiar todos? Ele pode beneficiar quem ele quiser. Só um, inclusive esse um não precisa ser herdeiro. Eu posso ceder os meus direitos hereditários a um terceiro estranho à família. Inclusive uma pessoa jurídica, por exemplo. Eu recebo uma herança e faço uma cessão de direitos hereditários em favor da Santa Casa de Misericórdia, certo? Então, eu não sou obrigado a ceder em favor dos herdeiros e, logicamente, não sou obrigado a ceder em favor de todos. Posso ceder para um só, se eu quiser, e, inclusive, para um estranho. Obrigado. Dúvidas, gente? Muito bem. O artigo... Certo, obrigado. Obrigado. O artigo 1805, parágrafo 2º, ele tenta superar uma questão puramente teórica que existia há muito tempo e que continua sendo repetida na legislação, mas que, do ponto de vista prático, já não se tem mais dúvida alguma sobre isso, certo? A questão do 1805 diz respeito a uma cessão que você faz em favor de todos os demais herdeiros. Quem sabe daí tenha surgido a dúvida perguntada pelo Raul. Eu faço uma cessão pura e simples, gratuita, a todos os demais herdeiros, certo? Mesmo que eu faça isso em nome de cessão, e é por isso o problema ocorria porque a nomenclatura utilizada no Código Civil anterior era de cessão, certo? E isso foi debatido na jurisprudência e se chegou à clareza de que não é cessão. Quando eu faço uma cessão gratuita, pura e simples, a todos os demais coherdeiros, eu não estou fazendo uma cessão. Não haverá dupla incidência tributária. Na verdade, eu estou renunciando, certo? Agora, se eu digo que alguns vão receber e outros não, bom, aí é uma cessão. Ou, se ela é onerosa, aí é uma cessão. Ou, se eu imponho algum tipo de condição para receberem aquela cessão que eu estou fazendo, então é uma cessão. Vejam, para que essa cessão não seja considerada como tal e não tenha dupla incidência tributária e seja considerada uma renúncia, é necessário que ela seja gratuita, pura e simples, a todos os demais coherdeiros, certo? Repito, isso é questão de concurso, só para concurso, porque na prática você vai fazer uma cessão dessas no tabelionato, o tabelionato não vai fazer com o título de cessão como fazia antigamente, vai fazer como termo de renúncia, certo? Porque isso é renúncia efetivamente, e a Fazenda, nem o município nem a Fazenda vão querer cobrar nenhum imposto
porque todos não tem nem dúvida, nem discussão de que isso é, na verdade, uma renúncia, certo? Então, embora você nomine como tal, se você fizer de forma gratuita, não impor nenhum tipo de restrição ou condição, é, na verdade, uma renúncia, certo? Muito bem. A cessão gratuita, você pode fazer para quem você quiser, e ninguém tem nada a ver com isso. Você é titular do direito hereditário e, portanto, você pode fazer o que quiser com esse seu direito hereditário, certo? Pode doar para um herdeiro, pode doar para um estranho, pode doar para dois, pode doar para quem você quiser. Agora, se você quiser fazer uma cessão onerosa, ou seja, se você quiser vender os seus direitos hereditários, aí muda um pouquinho. Aí valem as regras do direito de preferência. Ou seja, você tem que oferecer aquela venda aos demais coherdeiros, antes de vender para terceiros. Então, na gratuita, quando você doa o direito hereditário, não tem que oferecer para ninguém. Pode simplesmente doar e ninguém tem nada a ver com isso. Mas se você quiser vender os direitos hereditários, você tem que ofertar aos demais. Tem que mandar notificar os demais coherdeiros e dizer, olha, eu quero vender meu direito hereditário por tantos mil-reais, certo? E vocês têm o prazo de 30 dias para se manifestar. Se ninguém se manifestar, ok, pode vender para terceiros. Mas se eles se manifestarem, eles terão direito de comprar aquela herança que você quer vender. Se você não garantir esse direito de preferência, simplesmente vender para terceiros sem oferecer aos demais coherdeiros, os coherdeiros, quando ficarem sabendo disso, eles podem depositar o preço da venda e anular aquela venda a terceiros e ficarem com aquela porção hereditária vendida, certo? Então, se você tem um direito hereditário e pega e vende por 100 mil reais para outra pessoa sem notificar os coherdeiros, quando essa outra pessoa se apresentar no inventário, né, ela vai ter que se apresentar no momento da partilha, né, o cessionário. Se apresentar no inventário, se você não foi notificado, você pode depositar o preço da venda e, logicamente, anular aquela venda feita a terceiro e ficar com aquele direito hereditário vendido, certo? É basicamente as mesmas regras de condôminos, né? O direito de preferência de condôminos. É basicamente as mesmas regras, certo? Então, na seção de direitos hereditários, você vai ter dupla incidência tributária. A primeira, que é o ITCD, que vai incidir sobre a transferência do falecido em favor dos herdeiros, primeiro fato gerador, e depois, quando você cede, você vai ter uma segunda incidência tributária, que é do cedente, herdeiro cedente, para o cessionário. Esse tributo incidente sobre essa segunda venda vai depender. Se você fizer uma cessão gratuita, será o ITCD de novo, porque o ITCD é Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. Então, as doações também são feitas, são tributadas pelo ITCD. Agora, se você fizer uma cessão onerosa, o imposto é o ITBI, o imposto do município, certo? E é curioso, mas o artigo 80 do Código Civil, ele classifica o direito hereditário como um bem imóvel. Por isso que incide ITBI no caso de cessão onerosa de direitos. Vejam, quando a gente fala em cessão de direitos hereditários, o herdeiro ele sabe que ele tem uma herança, mas ele não sabe necessariamente nem o valor e não sabe necessariamente quais os bens que ele vai receber por aquela quota-parte, certo? Isso é muito importante entender. Um herdeiro, ele sabe que ele é herdeiro, ele sabe que tem uma herança, mas ele não sabe necessariamente o valor. Por que ele não sabe necessariamente o valor? Porque ainda tem que verificar o pagamento de dívidas que o falecido tenha deixado, né? Enfim, tem que pagar tudo para se chegar na herança líquida. E ele também não sabe quais os bens que ele vai receber. Então, ele só vai saber isso lá quando se realizar a partilha. Quando se apresentar o esboço de partilha, é que ali vão ser definidos quais os bens que A vai receber, quais os bens que B vai receber e assim por diante, certo?
Ele não sabe. Ele tem um direito hereditário, tem uma quota parte de um todo, mas ainda não sabe nem o valor, nem sobre quais bens vai recair. Por isso que a lei diz que é ineficaz a cessão de direitos hereditários sobre um bem específico. É ineficaz a cessão de direitos hereditários sobre um bem específico, que é o que se fazia muito na vigência do Código anterior, que não tinha essa vedação. No Código anterior era possível os herdeiros cederem os direitos hereditários sobre a casa da rua tal, número tal. Ceder os direitos hereditários sobre a fazenda tal, tal, tal. Descrevia a fazenda, certo? Era possível fazer essa cessão sobre um bem específico. Pela nova legislação, nova que eu digo, essa lei aí do Código Civil que está há 20 anos, por esse Código Civil, não é possível você fazer uma cessão de direitos hereditários sobre um bem específico. Você pode vender todo o seu direito hereditário, ou doar todo o seu direito hereditário, ou doar ou vender parte. Você pode dizer, estou vendendo 10%, estou doando 10% dos meus direitos hereditários, mas você não pode fazer a cessão sobre um bem específico. A cessão sobre um bem específico não garante ao cessionário o direito sobre aquele bem. Por quê? Porque na hora do inventário poderá até mesmo resultar negativo, ou seja, poderão ser descobertas dívidas do falecido que resulte em partilha zero. Ou poderão ser encontradas dívidas do falecido que exijam a venda daquele bem cedido, que não poderia ter sido cedido, né? Como eu disse, não pode haver uma cessão sobre um bem específico. Mas vamos supor que eles tenham feito. E aí, lá pelas tantas no inventário, é necessário vender a casa. E como é que fica, então, o cessionário? O cessionário perde o direito, ele não tem direito sobre a casa porque não existe a possibilidade ou não existe eficácia no ato jurídico de cessão de direitos hereditários sobre um bem específico. Dúvidas, meus caros?